a expectativa com relação à votação de hoje na Câmara dos Deputados. Lembrando que ontem houve uma derrota no Senado com relação à derrubada do veto presidencial. Vamos conversar agora com o vice-líder do governo do Senado, Isalci Lucas, ele que é do PSDB. Ele foi um dos senadores que contrariou a orientação do Planalto e votou pela liberação de reajustes para o funcionalismo, que podem render uma conta, como falamos, de 120 bilhões de reais. Senador, muito boa tarde e bem-vindo ao CNN 360. Boa tarde, quero agradecer o convite, da gente poder esclarecer um pouco mais essa matéria que é bastante complexa, Ótimo, senador. Primeiro, dizer que nós não votamos pelo aumento, Carol? Na prática, o projeto não obriga o aumento, ele apenas impede os aumentos. Agora, fica sob a responsabilidade de cada estado. A realidade do Brasil é muito diferente. Você tem estados que, durante esse período recente, deu reajuste para várias categorias. Você tem outros estados que há 10 anos não dá o reajuste, mas não quer dizer que você tem que dar. Então, não existe impacto se não houver aumento. Agora, essa é uma questão que a gente tem que considerar. Segundo, nós estamos tratando aqui de pessoas que estão à frente de um combate à pandemia, que estão dando a vida por nós. Então, você não pode penalizar com relação, principalmente, ao plano de carreira. Você não pode congelar uma carreira que vai comprometer depois por 19 meses. Então, eu entrei na política pela educação. Os nossos professores hoje, se preparando para o retorno das aulas, têm trabalhado 18 horas por dia, porque a tecnologia avançou, aí pelo menos 10 anos. Nós vamos votar daqui a pouco o Fundeb. Eu espero que com o Fundeb a gente possa valorizar um pouco mais os nossos professores. Eu acho que na pandemia os pais sentiram o que é ser um professor no Brasil. Senador. Então não dá para você congelar de uma forma geral, sendo que cada município, cada estado tem uma realidade. Então, senador, eu acho, lógico, tem a lei de responsabilidade fiscal. Então tem uma série de argumentos. Então esse negócio de dizer que tem um impacto de 130, só haverá impacto se todos derem o reajuste, que não vai acontecer. Senador, obrigada, Daniela Lima aqui falando com o senhor, é que nós não conseguimos nem fazer a primeira pergunta, o senhor já trouxe as justificativas. O senhor citou aí, vou pegar um ponto que o senhor trouxe, o senhor citou aí os profissionais que estão na linha de frente do combate da Covid. Vamos aqui pegar os médicos e os policiais, meritórios, heróis, fato. Nenhum servidor público perdeu um centavo de seu rendimento ao longo dessa pandemia, senador. Diversos trabalhadores da iniciativa privada tiveram seus salários cortados em até 70%. Se eu for pegar alguns setores para olhar mais de perto, a aviação teve empresa que decretou falência e outra, a maior, a líder, está demitindo 2.000 funcionários, senador. Até diversas áreas foram afetadas. Houve no comércio, na indústria, o fechamento recorde de empresas. A lei de falências virou uma prioridade para o Ministério da Economia. O único sacrifício que havia sido imposto pelo Congresso e pelo governo ao servidor público era o congelamento, não era corte, até 2021 de reajuste. O senhor diz que não obriga o reajuste, mas que autoriza. Bom, a pergunta é, tendo autorização, aí o senhor abriu a porteira para o gasto nesse momento em que 40% do país está na informalidade dependendo de auxílio emergencial. Mas, Daniela, deixa eu te explicar. O governo é obrigado a seguir a lei de responsabilidade fiscal. Eu vou dizer do meu estado, que eu defendo o meu estado, o Distrito Federal. Aqui nós estamos perdendo os policiais militares, bombeiros, Polícia Civil. A nossa Polícia Civil tem 10 anos que ela não recebe o que recebia antes, em função da paridade com a Polícia Federal. Todos os estados recebem. Aqui nós temos menos Brasília, mais Brasil, reforma da Previdência, reforma administrativa,
privatizações, qual é a compensação do nosso Estado? O que movimenta a economia do DF é o servidor público. Então, você tem uma série... Cada município, cada estado é uma realidade. Você vai ter alguns municípios que vai ter que contratar alguns enfermeiros que morreram, foram milhares de pessoas no Brasil, médicos, enfermeiros, que terão que ser contratados. Aí não pode porque a lei é geral. Não. Cada governador tem que ter a responsabilidade de ver o seu equilíbrio econômico e financeiro. Certo. Então, não dá para generalizar e aplicar uma regra geral para todo mundo, onde as condições são diferentes. Senador, a gente vê várias articulações e manifestações no Congresso com relação à derrubada do veto, muitos sinalizando que isso pode comprometer pautas econômicas importantes para o governo, inclusive a prorrogação do auxílio emergencial. O senhor, como vice-líder do governo, como encara esse tipo de análise? Lógico, nós estamos fazendo todo o esforço. O Senado tem votado todas as matérias para buscar a solução para tudo isso. Lógico que o auxílio emergencial ele vai ter que buscar recurso extra-orçamentário, né, na PEC 106, porque não dá para pegar isso no recurso normal, nós já temos déficit primário, então vai ter que complementar até sair a vacina. Por quê? Porque há anos nós deixamos também de investir em ciência e tecnologia. Senador... Aprovamos agora no Senado. Oi? Claro, não, perdão, eu vou esperar o senhor concluir e trazer o nosso analista também, que quer falar com o senhor, o Yuri Pita. Mas, por favor, pode concluir. Foi um delayzinho aqui da nossa comunicação. Nós acabamos de aprovar um projeto de minha autoria no Senado, e eu espero que aprove na Câmara, que é o Fundo Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A nossa indústria perdeu a capacidade de investir, de competitividade de produção. A nossa ciência perdeu a capacidade de produzir qualquer coisa, porque contingenciaram 85% dos recursos. Então, a solução para o Brasil passa pela educação, ciência e tecnologia. Então, não podemos tampar o sol da peneira com relação à educação. Vamos botar o Fundeb daqui a pouco. Vai precisar de mais recursos? Vai precisar. Então, mas isso é prioridade. Perfeito. Então, não defender os professores, por exemplo, a educação, inclusive salarial, que é o pior salário do Brasil hoje, não é pensar no Brasil. Então, cada caso é um caso. Eu, nesse caso específico, não é obrigado a dar o aumento, tem que cumprir a lei de estabilidade fiscal, vai depender apenas da responsabilidade de cada governador. Yuri Pita vem para cá encerrando a conversa com o senador Isalci Lucas, vice-líder do governo, contrariou ali a orientação de voto do governo e agora explica por que autorizou aí, liberou a autorização para reajuste de servidores. Yuri. Obrigado, Daniela. Senador, a gente aqui conversando... Agora, Carol, eu liberei a bancada, e conversei antes com o governo que eu, particularmente, votaria pela derrubada do veto. Senador, é o Yuri Pita agora, então vou pegar uma carona no que o senhor está falando e colocar um outro ponto que tanto a Thaís Herédia quanto a Renata Agostini levantaram aqui, nossas analistas também, que muitos estados e municípios têm reajustes automáticos por triênios, quinquênios que ficariam congelados. Então, se o veto for derrubado de fato, vai haver um aumento pelo menos em relação a esses aumentos automáticos, ainda que não se tente um projeto para um aumento real de salário. Isso foi levado em conta no Senado? E a outra pergunta, o senhor falou da sua explicação para o governo. O senhor vai continuar no cargo de vice-líder do governo no Senado? A questão da vice-liderança é um cargo de confiança do presidente. Não é? Eu tenho ajudado o Brasil, eu sou do PSDB. Então, eu tenho procurado ajudar o Brasil independente de governo. Agora, é um cargo estritamente dele. Não é? Eu avisei antes, exatamente por questão, não é, de demonstrar a minha fidelidade no meu voto. Eu não ia votar escondido, né? Mas estou à disposição, eu quero ajudar o Brasil. E em relação a esses aumentos automáticos? Essa questão do 500, você não pode também destruir a carreira, não é,
nós não estamos obrigando a dar. Agora, cada estado tem o poder, por exemplo, eu estou defendendo o meu estado aqui, ele tem as condições de fazer, tanto é que aqui houve redução salarial. Com a implementação da reforma da Previdência, os nossos policiais tiveram redução de salário. Então, é natural buscar essa compensação. E por questão burocrática, era para ter dado em 2019, 2020. E por questão burocrática não foi dado. Então, não é justo, nesse caso específico, ainda empurrar isso até 31 de dezembro de 2021. Ótimo. Conversamos, então, com o vice-líder do governo no Senado, o senador Isalci Lucas, esclarecendo aí alguns pontos com relação à votação de ontem. Mais uma vez, senador, muito obrigada por nos atender. Eu que agradeço. E seguimos aqui na expectativa.